Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos fazer uma prece, né? Inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos, a cura deles, a cura de todos os enfermos. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço paz, né, para todos os países, né, do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo. Eu peço paz, né, para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, que amoleça o coração dele, meu Deus, nessa disputa de poder. Paz também para Israel, paz para o Irã, né, que está evitando, né, os ataques dos Estados Unidos e de Israel. Muita paz, né, paz para todos, paz ali para todos ali do Oriente Médio. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos no fundo do coração, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Como quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O tema de hoje é sobre a Lei Áurea, né? Então vamos entender a Lei Áurea. Jesus, ele foi indagado, né, por um fariseu. Qual era o maior mandamento? Ele fala que o maior mandamento é amar a Deus do fundo do coração e do fundo do espírito, né? E aí ele fala que esse é o primeiro. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Essa colocação de amar o próximo como a si mesmo já tinha dentro dos judeus. Os judeus já entendia isso, já era colocado para ele essa expressão, amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos, né, o primeiro e o segundo, resume os 10 mandamentos de Moisés, né? Só que Jesus, ele tem uma outra fala que as pessoas passam despercebido. De quê? Despercebidas, né? Por quê? Porque ele diz: amai o seu próximo como eu os amei, né? Aí que está uma diferença de amar o próximo como a si mesmo. Ele está dizendo para amar aquele próximo como ele amou a gente. Então isso sai um pouco despercebido, né? Então, eu acredito, né, no meu ponto de vista, está bem além de amar o próximo a si mesmo, está bem acima disso. Que Jesus, porque quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de quê? De quem? A gente está falando do modelo moral da humanidade. Então, até agora, por mais que as pessoas se esforcem, né, a elevar a sua moral, ainda não chegou no patamar de Jesus, né? Então, quando a gente fala de Jesus, não está falando de Deus, está falando
uma elevação moral, um modelo moral que existe no planeta Terra. Então, quando a gente fala de modelo moral, a gente está falando de Jesus, respeitando as pessoas que procuraram até hoje se modificar, né? Aquelas que se modificaram, né? Aquelas que são bastante evoluídas, né? Respeitando. Eu estou falando, hoje a gente já pode ainda afirmar como modelo moral. O modelo moral é Jesus, né? Então o amor dele é muito grande para a gente, né? Então a gente tem que começar a fazer o quê? Quando ele nos coloca de ser de perfeitos, né? Como o Pai é, essa colocação ele está fazendo de que forma? Não de uma perfeição absoluta, sim uma perfeição relativa, né? Então, porque a gente não vai ter jamais essa perfeição que Deus se encontra, né? Então essa perfeição nós não temos, não vamos ter, mas relativa sim, né? Então é nesse contexto que a gente tem que fazer essa avaliação, procurar evoluir, né? Procurar ter o pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? É o otimismo. Então, não adianta nada eu ter um pensamento positivo, só dizer, eu tenho um pensamento positivo, mas minhas atitudes são negativas. Eu faço maledicência do próximo, eu pratico a gula, né? Só quero saber de comer de qualquer coisa, de qualquer jeito. Eu pratico adultério, né? Então meu pensamento ele não pode ser assim, falar que eu tenho pensamento e minhas atitudes ser erradas. Agora, meu pensamento positivo ele tem que ser mediante o quê? As minhas atitudes positivas, né? Então, não praticar adultério, não fazer maledicência do próximo, não abusar na minha gula, né? Procurar sempre ser caridoso ao próximo, indulgente ao próximo, benevolente ao próximo, né? Piedoso ao próximo, né? Usar compaixão ao próximo. Então temos que sempre fazer isso. E aí nós vamos entrar o quê? Eu pratico muito a espiritualidade. Então o que é a espiritualidade? A espiritualidade é o amor em movimento. É esse amor em movimento que Jesus nos fala, né? Através de quê? Da caridade, do respeito, né? Do perdão, da benevolência, da indulgência, da piedade, né? E outras virtudes do amor, né? É esse amor em movimento que é a espiritualidade. Então, através da espiritualidade, nós podemos combater também os vícios, algumas doenças, depressões, ansiedades, né? Então, você imagina uma pessoa que ela está na prisão do ódio e da raiva e não perdoa ninguém. Então, quando ela começa a perdoar, ela vai se sentir melhor, porque ela vai se desprender dessa prisão que ela tinha do ódio e da vingança. E ela começa a trabalhar o quê? O perdão nela, né? Então, é esse ódio, essa vingança dela que trouxe algumas doenças para ela, e ela agora está se distanciando dessa prisão, né? Ela está praticando o que? A espiritualidade, através do perdão, né? Então, é nesse contexto que a gente começa a fazer essa avaliação, né? Então, a Lei Áurea, né, ela é o quê? Elas são as colocações que são praticamente a mesma. Então, a gente vai ver em outros países essa expressão de amar seu próximo, mas como uma outra qualificação que o judeu já sabia, amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus coloca uma outra forma, que é o quê? Que é amar seu próximo como eu os amei, né?
Então, porque o Jesus ama a humanidade, independente dela ser boa, ruim, na caminhada do bem ou na caminhada do mal. Ela ama a humanidade. Então, aqueles que estão perdidos ainda, o objetivo dele é o quê? Transformar essas pessoas, né, para que elas busquem a sua transformação, né, no seu despertar de estado de consciência, para ela que possa evoluir também. Então ela saia dessa caminhada do mal e adentre a caminhada do bem. Então Jesus, ele ama a todos igualmente. Ele não tem uma preferência, aquele fulano ou aquela fulana é da caminhada do bem, então eu vou amá-lo. Não. Ou vou amá-la. Não. É aquela fulana ou fulano está na caminhada do mal, eu vou amá-la, eu vou amá-lo e vou tentar transformá-los, né? Então, aí cada um vai buscando a sua transformação, como ele trouxe essa transformação já em bilhões de espíritos transformados nesse contexto, né? Então a lei áurea, né, é isso, são as colocações que são feitas de cada um. E aqui é no sentido de amar o próximo como a si mesmo, né? E Jesus traz o quê? Ele traz, além de falar de amar o próximo a si mesmo, que já era utilizado no meio dos judeus, ele fala, amar o próximo como eu os amei. Então ele não está aqui mais falando de só a si, mas como eu os amei. Ele já está dando uma dica de como amar o seu próximo, né? Ele já nos dá uma orientação muito grande, né, em relação a esse amor em movimento, né, em relação a essa lei áurea. Então eu não tenho mais nada, né, para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado. O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.